Oi, oi, oi! Essa é uma edição especial do podcast Agro do Futuro. Aqui nós vamos falar sobre os visitantes que passam pelo Hub, pela nossa plataforma AgroSelections. A gente recebe diariamente aqui muitos convidados ilustres, especialistas, profissionais do agronegócio brasileiro e também do mundo. E sempre que a gente tem oportunidade, a gente vai trazer aqui para a mesa para conversar com você. Então fica aqui, esse é o Agro do Futuro Visitantes. Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Agro do Futuro Visitantes. Essa é uma editoria aqui produzida pela AgroSelections TV e que faz questão de toda vez que a gente recebe aqui no nosso Hub de Negócios alguém, um profissional, uma empresa que está vindo aqui apresentar suas soluções, que a gente percebe que tem algo interessante que a gente precisa falar com vocês, a gente traz aqui para o estúdio e não perde a oportunidade. E assim é hoje aqui com o Matheus Corrêa de Freitas. O Matheus é consultor e proprietário da Perfreitas Consultoria e BPO Financeiro. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado. Prazer imenso estar aqui conversando com você. Eu agradeço, o prazer é nosso. Assim, eu tenho certeza que essa conversa vai ser excelente. Só pelos minutos que a gente estava aqui batendo papo antes, a gente já sente a vibe, a energia do Matheus, assim, que eu quero já começar te fazendo uma pergunta que eu acho que você deve ouvir bastante. O que é o tal do BPO? Cara, é impressionante. Eu falo assim, eu sou de São Paulo e em São Paulo a gente gosta muito das siglas e dos benditos do inglês no meio. Mas algumas áreas, realmente, o inglês já virou parte presente e BPO é um caso desses, né? Verdade. Me conta um pouquinho, o que é o BPO financeiro para quem ainda está assim, o quê? Como que é? Me fale disso, por favor. BPO financeiro é uma sigla em inglês, né, como a gente está falando, que nada mais é do que Business Process Outsourcing. Terceirização de serviço. Também não sou muito adepto das siglas e termos em inglês. Que nada mais é do que você terceirizar uma função ou um departamento da sua empresa. A engrenagem financeira é um departamento muito similar, independente dos mercados. Né? Lá atrás, antigamente, terceirizou-se a contabilidade, né? Todos tinham contabilidade interna, e depois, hoje, contrata-se um escritório de contabilidade. Marketing, hoje você contrata uma agência de marketing. E financeiro não seria diferente. Aquelas responsabilidades operacionais de contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, controle de cartões. Essa engrenagem, ela indifere se é uma indústria, se é uma empresa de serviço, se é uma empresa de varejo. Então, descobriu-se, há alguns anos atrás, que isso é totalmente passível de ser terceirizado. É um mercado novo, a terceirização de financeiro. A gente já está há 5 anos nesse mercado. Temos aí no nosso portfólio empresas de diferentes nichos de mercado. E a gente vem desempenhando aí esse desafio de ajudar pequenos e médios empresários, principalmente, nessa empreitada de fazer um financeiro profissional, né? Isso é ótimo, né? Para explicar normalmente por que as pessoas optam por terceirizar, eu aqui, com a parte de marketing e comunicação, eu falo que, às vezes, o custo de você ter um profissional bom, qualificado, é alto para uma pequena e média empresa, mas quando você contrata uma empresa especializada, ela tem ali não só um bom profissional, mas ela tem uma equipe de especialistas que estão aptos a ajudá-lo, né? E que ela não vai ter demanda para manter um profissional o dia inteiro ocupado, vai ficar ocioso. Então, você otimiza custo, né? Imagino que no financeiro também é isso, né? Exatamente. Você contrata expertise. Então, você tem toda uma equipe de especialistas, onde você teria muito trabalho, muito investimento para internalizar isso. Né? Então, você tem toda a sua operação do financeiro feito por profissionais que são do mercado financeiro. Né? Então, você está comprando a expertise daqueles profissionais, você está comprando experiência de outros negócios. Porque, óbvio, a gente tem um portfólio de clientes. Então, a gente sabe o que os outros mercados estão fazendo, o que dá certo, o que dá errado, qual é a melhor forma de fazer X, Y, Z processos. Né? Tem alguns benefícios de você terceirizar também, e a gente não falta. Né? A gente não tem vínculo trabalhista, o que hoje, em muitos mercados, é um problema. Né? A gente garante assertividade, produtividade, né? E, ao final do trabalho, relatórios competentes com informações seguras que contam todo o seu histórico do financeiro. Então, terceirizar realmente é uma conta que cada vez mais as empresas estão fazendo justamente com essa intenção, de você, ao invés de ter a falsa segurança de internamente você ter o controle sobre, você tem uma equipe profissional fazendo aquilo que é totalmente possível ser automatizado. Né?
Eu acho que é um exercício de desapego desse controle mesmo, que a gente tem, às vezes, tem verdade. uma ideia velha de que tem que estar sobre a minha guarda, eu quero ver ele aqui e tal. E aí você, para pensar como um profissional realmente focado em resultado e no futuro, que é resultado, né, competência. E você falou um termo muito interessante, Gi, que é o seguinte: existia uma mística, principalmente da gente que é do financeiro, de que financeiro é confiança. Financeiro não é confiança, financeiro é competência. Certo. Competência no sentido de ter conhecimento de causa, né? Porque o financeiro ele é extremamente auditável. Então, aquela história de que quem faz o meu financeiro é minha mãe, meu sobrinho, meu filho, isso é completamente ultrapassado no sentido de que hoje existem processos e ferramentas que te permitem auditar 100% do seu financeiro. Independente de quem é que está lá imputando os dados, né? Exatamente. Hoje a gente tem clientes em vários estados, então a gente faz o financeiro de empresas que estão a milhares de quilômetros de distância, entregando eficiência, competência e números possíveis de serem auditados, que é o mais importante. Essa é a facilidade, né? Inclusive, de não ter essa barreira geográfica, né? Nenhuma, né? Hoje, ferramentas de tráfego de informação, tráfego de imagem, né? Com confiabilidade, com criptografia. Então, a gente consegue atender clientes em vários estados, apesar da nossa sede ser baseada no Rio de Janeiro, mas garantindo aí a operação diária daquele fluxo que dá trabalho, sabe? Que é fazer uma conciliação bancária, conferir os cartões de crédito e débito, né? Gerenciamento de contas a pagar, gerenciamento de contas a receber. Isso dá muito trabalho para quem tem internamente, que muitas vezes não é o core do negócio. Então é mais ou menos assim, ó, deixa seu financeiro com a gente e vai se preocupar com o seu nicho de mercado. Isso, vai buscar, tem outros desafios aí para você, enquanto essa parte aqui está bem cuidada. Exatamente. Você sabe que o nosso foco principal aqui é o agro, a gente fala muito com o pecuarista, né, e com o produtor rural no geral, mas a gente entende que ainda é uma grande dor do produtor rural essa questão de controlar os dados da fazenda dele. Sim. O grande, ele é grande por um motivo, ele já transformou a fazenda numa empresa, criou processos, estabeleceu os indicadores, ele já faz tudo isso. Mas o pequeno e o médio, muitas vezes, ele faz aquilo que ele herdou, que já vem de 2, 3 gerações e foi fazendo daquele jeito, vai controlando ainda no caderninho, às vezes nem controla, porque acontece, tá? É muito comum, Matheus, a gente vê isso acontecer. Mistura a conta dele com a da fazenda. Então, assim, a gente entende que é uma dor e não tem mais espaço para esse tipo de atitude dentro de uma pecuária de resultado, de uma agricultura de resultado. Quem vai ficar nesse agro do futuro que a gente tanto fala aqui é quem passar a se adaptar a esse tipo de demanda, tem que atuar dentro do seu negócio como uma empresa, olhar para ela como uma empresa, realmente conhecer os números, entender o que está tendo de resultado, o que é custo, o que é investimento, o que tem de resultado na última linha, e a gente sabe que isso ainda é uma dificuldade. Então, você ter... pensando no pequeno, principalmente, o custo de ter uma pessoa só para fazer isso é muito alto, inviabiliza. E é onde ele vai ficando. É verdade. E ele já tem que estar de olho na melhoria que ele tem que fazer na fazenda, porque fazenda é fazendo, todo dia tem trabalho. E o financeiro, ele nem é bom naquilo, então ele vai empurrando com a barriga. Eu falo por mim, porque eu fui aprender um pouquinho nos últimos anos. Eu comecei empreendendo e também assim, a gente vai vendo o que vai fazer no meio do processo. Até que você toma uma multa, aí você fala, acho que eu preciso olhar com isso com mais cautela, né? Botar alguém que sabe fazer. Sim. Então, mas a gente percebe que é uma dor, e é uma dor assim, muito preocupante, porque sem uma boa gestão financeira, todo o resto vai por água abaixo, né? Ou como eles falam aqui, o boi já foi com a corda e tudo. Né? E aí não volta, né? Não volta. Na verdade, conforme a sua empresa vai crescendo, a capacidade que ela tem de ser manobrada é menor, né? Então, o que acontece? A gente, exatamente em todo o nosso país, as histórias dos empresários e dos empreendedores são muito semelhantes, né? A gente vai dando passo e espera o chão. Então, vamos fazendo, vai dando certo, até aqui tá legal, a gente está crescendo,
Mas toda empresa passa por um momento de que ela precisa se profissionalizar. Você cometeu um erro faturando R$50 mil por mês, ele é completamente diferente de você cometer um erro faturando R$500 mil, R$1 milhão e meio de reais. Fica cada vez mais difícil contornar um erro cometido e o rombo é muito maior. Sim. Então, a empresa ela vai falando com você, né? Até aqui está fluindo, até aqui está legal, mas ela chega numa etapa que ela fala, olha, os processos já estão complexos e a gente precisa profissionalizar. E cada vez mais os empresários eles estão dando mais valor ao que acontece por trás das cortinas. Né? Que é o que não é o nicho principal. É o financeiro, é o administrativo, é o RH, é aquilo que acontece dentro da salinha, que faz parte do jogo, na verdade. Né? Muitos empresários ainda se preocupam só em vender, por exemplo, mas esquecem que se você não receber a venda que você fez, não adianta ter vendido. O ciclo só se encerra no recebimento. Então, todas as conferências são importantes ser feitas. Né? É o que acontece na frente das cortinas e o que acontece por trás das cortinas. Esse é o jogo. Né? E é isso que a gente vem fazendo ao longo dos tempos, conscientizando empresários de que aquele conceito de comerciante que tinha lá atrás, né, do umbigo no balcão, que só se preocupava em atender cliente, em vender mais, esse conceito ele tem mudado bastante. Você se tornar um empresário, você precisa se preocupar com outros fatores, com indicadores, olhar seu balancete, acompanhar suas conciliações, seu demonstrativo de fluxo de caixa, seu demonstrativo de resultado de exercício. Isso faz parte do jogo de ser empresário. É uma quebra de cultura significativa, uma batalha que a gente aí trava nos últimos anos, né? Mas se faz muito necessário. Vai continuar porque tem pessoas em diferentes momentos dos seus negócios e a gente sabe que é longo esse processo de tomada de consciência e de melhoria, né? De profissionalizar o negócio, mas tem que ir um passo de cada vez, né? Exatamente. E para o pequeno, você atua em vários negócios. Quando você conheceu a AgroSelection, você conheceu porque você estava atuando num negócio que começou pequenininho e que hoje está crescendo também, né? Conta um pouquinho para a gente desse momento e desse negócio também, que eu acho que vai ser legal. O trabalho que vocês estão fazendo com o Território da Carne. É um trabalho incrível, né? O trabalho que o Território da Carne faz no país hoje é admirável. É um trabalho voltado para os açougues, né? Então, um mercado muito carente de gestão, que também tem histórias lindas de vitória. Né? O açougueiro também tem muito esse conceito de começou pequeno, começou açougueiro, veio dando certo, vem crescendo, e aí o açougueiro precisa virar um empresário. Né? E tem um gap aí de conhecimento, de mudança de cultura e comportamento muito grande. Então, a pessoa da Andréa Mesquita, que hoje é a CEO do Território da Carne, um trabalho incrível que ela faz no país, e através de um cliente que a gente já está junto lá com a Leal Carnes, lá no Rio de Janeiro, que é aluno do Território da Carne. Tivemos a oportunidade de conhecer a Andréa, fechamos uma parceria de fornecimento de serviço para os açougues e através da Andréa e do Território da Carne tivemos a oportunidade de conhecer a AgroSelection e conhecer, obviamente, esse trabalho incrível que vocês fazem aqui. É exatamente esse conceito que a gente está conversando. Os pequenos e médios empresários de açougue sofrem das mesmas dores, né? A falta de capacidade de gestão, a falta de gente para desempenhar essa função de gestão e, principalmente, os processos e microprocessos que precisam ser feitos no departamento financeiro, né? Muito focado em redução de custo, muito focado em corte, muito focado em compra, mas muitas vezes esquecem de que é uma empresa, é um negócio. E não necessariamente você precisa entender só do negócio. Você também precisa entender de negócio. E é muito diferente, né? Você enxergar a sua empresa como um negócio, uma instituição que foi montada para que dê lucro. E existe um processo, um procedimento para que ela dê lucro. O controle do financeiro faz parte desse complexo de processos. Então, a gente está desempenhando um trabalho muito bacana lá. Já iniciamos o processo de implementação de BPO financeiro com alguns alunos e em breve a gente vai começar a colher muitos frutos lá. E a gente quer saber desses cases todos, tá? E é bacana porque a AgroSelections faz uma atuação, proposta aqui do Hub era trabalhar com a cadeia da pecuária, né? A cadeia do agronegócio, mas a gente começou com um foco maior na pecuária de corte. E quando a gente fala da cadeia, aqui o pecuarista, ele pensa na hora que ele entregou o bezerro, ou matou o boi para o frigorífico e tal. Mas, na real, a cadeia termina
lá no cliente final. E passa pelo ponto de venda, passa pelo açougue. E você falando do pequeno e médio açougue, é a realidade do nosso pequeno e médio produtor aqui. E volto para o seu começo de conversa, que você falou isso, que é muito parecido, que os desafios e os problemas do empreendedor brasileiro são os mesmos mesmo. De verdade. Né? Não é realmente analisando, o açougue passa pelas mesmas dificuldades de profissionalizar que um pequeno produtor, que um pequeno varejista, que uma pequena agência de comunicação, enfim. É impressionante como falta para a gente essa habilidade. A gente empreende por necessidade, muitas vezes. Na grande maioria das vezes. Ou porque gosta mesmo daquilo, mas virar empresário é parte do processo, né? Entender de negócio é o próximo passo, né? No caso dos açougues, é esse exemplo que a gente deu, né? Você deixar de ser açougueiro para se tornar empresário, são visões completamente diferentes, né? Agora, é claro, se a gente abrir um negócio é porque a gente acredita que ele dá certo, que ele tem capacidade de dar um retorno financeiro, sustentar a nossa família e todos os que estão direto e indiretamente ligados a ele. Então, como diz aquele velho ditado, né? Se você acredita que vai chover, leva o guarda-chuva. Então, já que eu me propus a ser empresário, agora eu preciso cumprir o papel de sê-lo. Então, é preciso implementar na cabeça de todo empresário que jogar o jogo faz parte. Né? Ser empresário não é mais colocar um umbigo no balcão e somente atender o seu cliente, vender e gerar negócio. Ser empresário também faz parte dessa função, cuidar de outros departamentos que até aqui vamos dizer que a sua empresa não precisa. Porque como a gente vem falando, né, ela vem crescendo, mas em algum momento você precisa passar a dar atenção ao seu fluxo de caixa, análise de indicadores importantes, como o custo de mercadoria vendida, como margem de contribuição, quanto participa seus custos fixos, seus custos variáveis, né? São análises básicas que você precisa minimamente entender para saber se o seu negócio está sendo saudável ou não. E como diz a ordem das coisas, né, a menor fração da informação é o dado. Sem um input correto de dados, a gente não tem um bom relatório, esse relatório não vai te gerar informação e que, consequentemente, não vai gerar uma ação na decisão que você precisa tomar. E é isso que a gente garante. Lá no BPO Financeiro, a gente garante que o input do dado seja, primeiro, feito de maneira corretamente por pessoas que têm conhecimento, e que depois gerem relatórios úteis para que o empresário possa ler num cenário ou num dashboard básico, né, num painel gráfico básico, informações importantes para que ele possa tocar o negócio dele da melhor maneira possível. Essa é a nossa função, né, dar munição suficiente para que o empresário possa ser lucrativo e ter sucesso. Eu estou querendo fazer esse exercício contigo aqui para a gente pensar nesse dia a dia do produtor e do fazendeiro. Então, quando você fala dos indicadores, dos números, a gente tem aqui muito rapidamente, o fazendeiro sabe quanto está a arroba do dia. Né? Ele tem alguns números onde ele fica muito atento, mas outros que ele tá ali perdido no meio do processo dele mesmo. E ele tem, normalmente, uma equipe pequena, um gerente, um consultor que vai lá para dar apoio, veterinário, mas um gerente, 1 ou 2 peões na fazenda. E que muitas vezes acontece, infelizmente, às vezes o peão mal sabe ler e escrever. Sim. Né? A gente já viu em alguns casos mesmo que você tem que... Ele usa o WhatsApp mandando áudio. Então, manda áudio porque eu não consigo ler. E é isso, assim, é a realidade de muita gente ainda. E está progredindo, melhorando, a gente está tecnificando profissionais cada vez mais, mas ainda é uma realidade. Como que a gente aplica esse BPO numa fazenda? Me explica o passo a passo para quem nos acompanha também já visualizar isso dentro do negócio dele. Muito legal. A gente tem muito cuidado ao implantar um processo de BPO financeiro em causar o menos impacto possível na operação do dia a dia, porque a gente sabe que é uma quebra de cultura. Né? Então, a primeira etapa da implementação de um BPO financeiro é fazer todos os levantamentos possíveis do cenário atual daquela empresa. Então, primeiro a gente entende como que aquela empresa funciona internamente, de uma maneira bem macro, tá? Compra, venda, tráfego de informação, se é uma empresa de varejo, se é uma fazenda produtora. Então, a gente entende primeiro o macronegócio. Depois, a gente faz um levantamento dos custos fixos. Água, luz, telefone, internet. Custo fixo, né? Tudo aquilo que se eu baixar a porta, eu preciso pagar do mesmo jeito. Né? Sim. Depois, o levantamento dos custos variáveis, compras, impostos, comissões e todas as particularidades daquele cliente. Pega tudo isso e implanta um sistema financeiro.
Então, eu tenho todas aquelas informações que geralmente estão perdidas em planilhas e cadernos e papéis. Ou no WhatsApp de alguém. Ou no WhatsApp de alguém. Pego toda essa massa de informação e implanto um sistema financeiro. Hoje, a gente é parceiro de algumas plataformas muito amigáveis, né, de serem navegadas. Até mesmo pessoas que têm pouca vivência no computador conseguem minimamente tirar bons relatórios ali, enxergar quanto eu tenho para pagar semana que vem, quanto eu tenho para receber semana que vem, ou no próximo mês, ou no período que ele deseja saber. Então, a gente pega essa massa de informação, implanta o sistema e monta um cenário. Olha, o cenário financeiro da sua empresa é essa aqui. A partir de agora é com a gente. Então, como que funciona o BPO financeiro? Nada mais é do que tráfego de informação. A gente costuma brincar que os nossos clientes têm uma única obrigação: nos mandar as informações. Porque a gente não é o gerador, né? Não sou eu que faço compra, não sou eu que faço uma despesa. Então, a gente abre um canal de imagem de dados e ele fica o tempo todo nos mandando aquelas informações de contas a pagar e contas a receber. A gente pega essas informações, faz todos os lançamentos no sistema e gerencia suas contas a pagar. Então, todo dia de manhã eu te mando: olha, você tem para pagar exatamente isso aqui hoje, está aqui seus saldos bancários, posso fazer o agendamento do pagamento? Pode. Eu vou lá, faço o agendamento do pagamento e já te entrego pronto. É só pagar. Depois eu vou fazer a conciliação bancária, onde a gente acessa através de um usuário operador, né? Usuário operador de banco, a gente acessa, tira relatório, faz agendamento, mas não autoriza. A autorização é sempre por conta do cliente, né? Para que não haja movimentação bancária por nossa parte. A gente acessa só a conta bancária e faz a conciliação bancária. O que é a conciliação bancária? Nada mais é do que pegar tudo que aconteceu na sua conta no dia anterior e jogar para dentro deste sistema. Então, a gente garante rastreabilidade de tudo que está acontecendo com um dos patrimônios mais importantes que a gente tem, que é o dinheiro, né? Se a gente cuida tão bem dos nossos gados, das nossas criações, do nosso pasto, por que a gente não cuida com o mesmo valor do nosso dinheiro? Né? Fazendo a conciliação bancária, a gente vai construindo todos os dados para que, ao final do mês, a gente apresente relatórios, que basicamente são demonstrativo de fluxo de caixa e o famoso DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Você consegue bater o que estava previsto do que realmente foi tudo realizado. Que aconteceu, tudo que entrou, tudo que saiu, tudo que faturou, tudo que comprou, quais foram as despesas feitas, para onde o dinheiro está indo. Porque acontece muito, Gil, o seguinte: o empresário ele fatura X mil reais por mês e ele não vê dinheiro. Tempo depois ele está faturando 5 vezes aquele valor e ele continua não vendo dinheiro. Aonde está o gargalo dessa empresa? Somente bons relatórios com dados fidedignos vão te dizer o que está acontecendo. Aonde o ralo, qual é o ralo que está aberto, aonde que está escoando esse dinheiro. Então, como eu já falei, a menor fração da informação é o dado. Que maravilha, né? Não, eu estou aqui pensando e realmente pensando na dinâmica do fazendeiro, que às vezes está longe da fazenda e ele tem lá um gerente que está com cartão para fazer algumas coisas e tal, e que ele só vai pagando, ele não sabe onde o dinheiro está indo, não sabe. Dessa forma, vocês teriam esse canal aberto tanto com um fazendeiro que vai autorizar os pagamentos, mas também com o gerente da fazenda que está imputando os dados, está mandando os dados, né? E esse relatório está ali fácil. Ele não vai parar o gerente dele para fazer relatório, não vai. Você já consegue entender ali aonde é que está indo esse dinheiro e dar esse mapa para ele tomar as decisões que precisa, né? Exatamente. De melhoria, de investimento, de corte de gasto, enfim. O que ele pode. Às vezes, a gente está consumindo muito esse produto aqui, a gente precisa buscar um outro com melhor custo-benefício, enfim. Ele consegue realmente tomar uma decisão mais assertiva para o negócio dele, né? Para administrar o negócio dele. E a gente não faz isso mesmo, a gente só vai fazendo de qualquer jeito. Essa virada de chave é importante. E que hora que essa virada de chave acontece? Já com a sua experiência, em que momento que essa empresa está pronta para fazer essa virada de chave e implementar um BPO financeiro? Olha, infelizmente, a maioria das vezes acontece quando ele está com um gargalo no financeiro. E é aí que ele vai entender, olha, preciso de ajuda. Depois que o buraco já está aberto. Sabe aquela história de que a gente não faz a manutenção preventiva? Eu sei. A gente só leva o carro para o mecânico depois que fica ruim? Sei bem. É mais ou menos isso. Então, na maioria das vezes, a gente entra num cenário um pouco caótico ou num cenário próximo de chegar a uma etapa determinante, né? Mas a gente tem feito bons trabalhos, porque só na leitura e no levantamento das informações, você já passa a entender onde está o gargalo do negócio.
né? Quando você não tem bons relatórios e os famosos indicadores, né, você não consegue fazer uma leitura do que está acontecendo no ambiente econômico-financeiro da sua empresa. Só da gente fazer a implementação, montar o cenário financeiro, a gente já começa a tomar decisão junto com o empresário e mostrar para ele onde que estão as deficiências. Isso são técnicas de gestão empresarial, né? Você conhecer seus gastos variáveis e seus gastos fixos. Acontece muito, por exemplo, o cara tem um CMV altíssimo, né? Custo de mercadoria, o que é o custo de mercadoria vendida, isso, né? Que no caso de uma fazenda é o custo de produção, né? E ele está preocupado com aluguel, ele está preocupado com custo fixo. Não, cara, você está preocupado com a coisa errada. Está destinando energia para o lado errado. Está aqui, olha, seu problema está em outro fator. Né? E aí você destina energia, você se concentra para a solução do problema certo. Né? Mas isso depende realmente da gente entrar, fazer um trabalho profissional e mostrar para o empresário de que, novamente, o que acontece no back-office administrativo é tão importante quanto a sua linha de produção, é tão importante quanto a sua colheita. O jogo ele é feito 360, né? É isso. Muito bom. É para quem? É para todo mundo o BPO financeiro? É para todo mundo que tenha um CNPJ. É para toda empresa. Aí, olha que bom. Pensando no agro, muita gente ainda trabalha no CPF, tá? É para toda empresa, então. É para todo negócio. Isso. Para todo negócio que tenha entradas e saídas de valores, é para todo negócio que compõe o sonho de alguém, é para todo negócio que é a vida de alguém, é para todo negócio que tem pessoas diretas e indiretas que dependem daquele negócio, é para todo negócio que foi feito e pensado ser um negócio de sucesso. Perfeito, perfeito. Olha aí, é para você que está aqui comprometido com o agro que a gente quer ver no futuro, com o seu negócio ter resultado, né? Daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente vem falando com frequência aqui que a sua fazenda, a sua propriedade não vai existir do jeito que ela é hoje, daqui 10 anos, se você não tratá-la como uma empresa. O mercado está mudando e não tem mais espaço para quem faz as coisas do mesmo jeito que fazia 10 anos atrás. O mercado mudou demais e a gente precisa se profissionalizar, deixar tudo, conhecer seus dados, conhecer os seus números e realmente deixar tudo, todos os detalhes em dia. É esse o caminho. Não é fácil, não é de uma hora para outra, mas é implementando essas soluções que são simples. Óbvio que eu imagino que num primeiro momento vai gerar algum impacto, mas rapidamente, com vocês trabalhando para minimizar, inclusive, sim, claro. não é? Esse impacto rapidamente entra na rotina daquela propriedade, entra na rotina daquelas pessoas e depois que você tem relatório, informação, você não fica mais sem, né? Não tem volta. Porque facilita demais a vida do empresário, né? É verdade. É uma quebra de cultura, a gente sabe que mas existe uma grande diferença entre ser complexo e trabalhoso. É muito mais trabalhoso do que complexo. Mas faz parte do negócio, faz parte na função de ser empresário. Né? Ter uma empresa não é fácil, principalmente no nosso país, onde a gente tem muitas demandas e obrigações, muitas responsabilidades, muitas dificuldades de ser empresário no nosso país, mas é uma das ferramentas que hoje está sendo muito utilizada, o BPO financeiro, tem sido um sucesso. A gente tem muitos cases de sucesso na nossa carteira. É um prazer para a gente estar ajudando bons empresários a crescer, a ter mais claridade na visualização dos seus números, né, na leitura do seu negócio. Faz parte do jogo e não tem outro caminho. Eu também acho que não tem volta. Como a gente brinca aqui, depois que você viu, não dá para desver, gente. A gente tem que, sim, cuidar dos nossos negócios com todo carinho e dedicação que eles merecem. Matheus, muito obrigada. Eu fico muito feliz desse nosso papo. Eu quero que você deixe os contatos da Perfreitas. Como que a gente faz para contactar você e a sua empresa? Bom, antes de mais nada, eu que agradeço. Prazer imenso conversar contigo. Nossos contatos são bpo@grupoperfreitas.com, bpo@grupoperfreitas.com ou através do telefone 21 DDD 99675 9957. Nossa equipe está lá para atender e vai ser um prazer explicar e fazer negócio com todos vocês. Ótimo. Na dúvida, chama a nossa equipe na DM, na mensagem aí, no WhatsApp da AgroSelections, que a gente coloca você em contato com o Matheus e começa a olhar para os seus dados com mais carinho. Vai fazer toda a diferença no final do 2024, a hora que você olhar para um ano todo, aí, um ciclo feito, conhecendo os dados, a informação, você vai ter muito mais facilidade para as tomadas de decisão, vai saber aonde investir e onde melhorar o seu negócio.
Muito obrigada mais uma vez. Vai ser sempre bem-vindo. Venha mais para Goiás. Pegou trouxe chuva, trouxe um climinha bom. Pelo aqui, menos não peguei o calorão de Goiânia. Então, deu sorte, mas também trouxe bons ventos aqui pra gente. Venha mais vezes, vai ser um prazer receber a prefeitura aqui para contar, inclusive, dos cases de sucesso com o programa do Território da Carne P580 que a gente está acompanhando de perto. Vai ser um prazer compartilhar com vocês. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Você já sabe, né? Toda semana a gente volta com o Agro do Futuro ou com o Agro do Futuro Visitantes, mas sempre trazendo informação e solução para você cuidar melhor do seu negócio, da sua fazenda, da sua propriedade em prol desse agro que a gente quer ver no futuro. Valeu, até mais. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima! Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.